Mateus, capítulo 6, versículo 5, diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, tem muitos lugares na Bíblia que a gente poderia aprender sobre oração. E Jesus mesmo, ele foi o exemplo de oração. A gente vê várias vezes ele indo orar. Então, aqui é Jesus ensinando essa oração modelo. E eu acho que ninguém melhor do que o filho para ensinar como chegar ao Pai. Então, Jesus, ele ensina a oração modelo aqui. E ele sabe como deve ser uma oração que agrade a Deus. Ninguém melhor do que o próprio Jesus para nos ensinar a orar. Então, por isso que eu escolhi, entre muitas coisas que falam sobre a oração, esta oração que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso não é para nós repetir ela, mas ela é um modelo de como orar. Como chegar até o coração de Deus através da oração. Então, é por isso que eu escolhi essa, porque Jesus sabia como chegar ao coração do Pai. E nada melhor que a gente aprender com ele, então, como orar, como chegar diante de Deus de maneira que agrade a Deus. De maneira que a nossa oração seja ouvida. Antes de nós entrarmos um pouquinho na oração, nós vemos algumas recomendações que Jesus dá antes. E ele fala assim: e quando orais, não sejais como os hipócritas. Então, naquela época, muitos dos fariseus e tal, eles carregavam aqui na testa um negócio com as orações dentro. E eles tiravam aquelas orações e ficavam repetindo as orações. Em praça pública, alto, para que as pessoas ouvissem. Então, Jesus chama essas pessoas de hipócrita, aquelas que a oração não é feita para Deus, é feita para que as pessoas ouçam. E é por isso que Jesus disse assim: tu, quando orares, entra no teu quarto, porque essas pessoas, elas achavam que a oração não era para Deus especificamente, mas era para que elas fossem aplaudidas. E muitas vezes nós caímos nesse erro de achar que a nossa oração, ela deve ser vista pelas pessoas, ela deve ser aplaudida pelas pessoas. Tem muitas pessoas que na hora de orar mudam o tom de voz, usam palavras difíceis, né? Palavras que ela não usa no dia a dia ou no conversar com as pessoas, mas ela usa na hora que ela vai orar em público. E Jesus, é Jesus que está falando aqui, ele chama essas pessoas de hipócritas, porque elas não estavam orando para agradar, para chegar no coração de Deus. Elas queriam que as pessoas aplaudissem. Então, é um cuidado que nós devemos ter. A nossa oração, ela é para Deus e só para Ele.
Ela não deve ter no nosso conteúdo a preocupação de agradar as pessoas. Ainda que nós oramos pelas pessoas que estão presentes quando estamos juntos aqui. Mas ela deve ser principalmente para agradar a Deus, para chegar até o trono de Deus, para que Deus seja feliz e que nos responda com a nossa oração. Então, que isso sirva de alerta para nós. Deus, Ele conhece o nosso coração e a sua palavra diz que nós não sabemos orar e que é o Espírito Santo que ajuda diante de Deus para que a nossa oração chegue diante do trono de Deus. Então isso significa, irmãos, que não é as palavras bonitas ou o tom de voz que vai mover o coração de Deus, mas é quando eu oro com todo o meu coração, com toda a força do meu ser. Quando realmente eu me derramo na presença do Senhor, quando aquela oração sai de dentro para fora. Não para agradar as pessoas, mas eu estou colocando diante de Deus tudo aquilo que está no meu coração. Então essa é a oração que agrada a Deus. Então Jesus não está dizendo aqui que nós só devemos, a oração só pode ser feita no nosso quarto secreto. Não, ele está dizendo que nós não devemos ser como os hipócritas, que oravam para serem vistos pelos homens. Então, muitas vezes, a oração não vai ser só no nosso quarto. Nós nos reunimos aqui na quarta-feira, juntos em oração. Então, a oração aqui não é num quarto secreto, é na igreja. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está ensinando o princípio. Olha, a oração que você fizer é entre você e Deus, não importando as pessoas. Você não está orando para ser visto. Você não deve orar para ser visto pelas pessoas. Então é aqui a explicação. Lógico que a oração feita no nosso secreto é muito importante. Também é outro princípio, que a oração, ela não deve ser feita apenas quando nós estamos junto com outras pessoas. Que Deus não ouve a oração apenas quando nós estamos reunidos junto com os irmãos. Mas que quando nós estamos sozinhos, lá na nossa casa, é tão importante quanto quando nós estamos junto com os irmãos. E que essa oração, feita no secreto, sem ninguém ver, Deus está vendo, Deus está escutando, Deus vai responder da mesma forma. Então, é esses princípios de oração que Jesus está ensinando aqui. E antes de começar, então, o modelo de oração, ele começa dando esses ensinamentos. E ele diz assim: não useis de vãs repetições. Por isso que a oração modelo do Pai Nosso não é para ser repetida, não é para nós orarmos ela, porque não passaria de uma vã repetição. Nós estaríamos repetindo, e o que acontece quando a gente repete a mesma coisa há muito tempo? A gente decora, né? Então, como seria se nós orássemos só a oração do Pai Nosso? O que aconteceria? Seria uma vã repetição, porque nós apenas ia decoramos, né? A gente pode fazer agora, né? A gente decoraria e falaria. Talvez estaria com a boca falando e o pensamento lá longe, em outras coisas. Se fosse para fazer isso, Jesus já alertou antes de ensinar. Não useis de vãs repetições. Não fique repetindo, não é uma ladainha, não é uma reza, não é isso. Oração é muito mais profundo do que isso. E é isso que Jesus, ele toma o cuidado de ensinar antes de passar para a oração. Então é por isso, vocês podem ver, nós nunca falamos para os irmãos, agora vamos orar a oração. Eles falam a oração que Jesus ensinou. E começa com o Pai Nosso, né? E muitas vezes, é uma falta de conhecimento até. Porque Jesus, antes de ensinar a oração modelo, ele fala: não useis de vãs repetições.
está claro que antes Jesus já instrui como deve ser a oração. Então, por isso que a gente aqui, nunca vocês vão ver a gente falando, vamos orar o Pai Nosso agora. Porque não é isso que Jesus quis dizer. Ele quis ensinar. No livro de Lucas, se vocês forem ver lá em Lucas a oração do Pai Nosso, está em outro contexto. Está dizendo assim que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. E aí ele ensina a oração modelo. Quer dizer que os discípulos tinham uma carência. Eles viam Jesus orando e eles tinham uma carência em ver como era a oração. Nós precisamos entender essa oração, porque há muita confusão com relação ao Pai Nosso. Muita confusão, tem muitas igrejas que oram o Pai Nosso, que apenas passa a ser uma reza, uma decoreba. Mas, na verdade, eu não estou falando o que está no meu coração. E o que agrada a Deus? É o que está no meu coração, é eu me chegar diante dEle. A oração ela deve ter alguns pontos essenciais que Jesus explica aqui nessa oração. E nós vamos ver alguns pontos deles. Então, assim, eu tenho uma dúvida, assim, né, que é sobre, assim, as pessoas falam em oração e clamor, né? Eu vejo assim, quando Ana estava orando, ela não, né, naquele tempo uma mulher não podia orar em voz alta, né? Assim, tinha que orar, que nem a Ana, ela só estava assim, ela suspirava, né, na verdade. A oração, na verdade, assim, o clamor, ela estava dentro do coração dela, né? Só que ela não podia abrir a boca para falar alto. E assim, eu já ouvi, eu já fui de outras igrejas, e as pessoas falavam assim, você tem que clamar. Eu, assim, dentro de mim, é isso que eu quero perguntar para a senhora, se eu oro de maneira errada ou de maneira correta. Eu vejo, na minha opinião, essa é uma opinião minha, para mim, clamor não é você orar alto. Tem pessoas que falam que clamor é você orar alto para todo, né, tipo assim, você tem que gritar. E é assim, uma coisa que eu vejo assim, comigo, né? Para mim, o clamor é aquilo que você quebranta o seu coração diante de Deus, né? Porque quando você está com o coração quebrantado diante de Deus, as lágrimas vêm, assim, como se diz assim, muitas vezes falta a palavra. Aquilo que você iria abrir a boca para falar, só lágrima que sai, né? Então, assim, eu aprendi a orar assim. Eu sinto, assim, de orar assim. Eu não gosto de orar em voz alta. Então, assim, eu já fui de algumas igrejas que as pessoas falavam que a gente tem que orar, tipo assim, vamos orar para todo mundo ouvir. E eu não sinto bem orando assim. Então, eu queria saber da senhora se eu oro de maneira correta ou se eu oro de maneira errada. Não está errado, irmão. O que Jesus está dizendo aqui, que o teu Pai que vem em secreto, Deus conhece os nossos pensamentos. A irmã citou Ana, né? O sacerdote achou que ela estava bêbada, porque ela movia os lábios, mas não saía som da sua boca. Mas Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Ana. Deus sabia o que Ana estava clamando a Ele naquele momento, ainda que o exterior não ouvisse o seu clamor. Deus ouviu o clamor de Ana. Então, irmãos, nós sempre temos que levar em conta a personalidade. Deus não passa por cima da nossa personalidade. Tem irmãos que gostam de orar alto. E não tem problema em orar em voz alta. Não tem problema nenhum no nosso culto de oração orar em voz alta, não tem problema nenhum. Mas se não é a tua personalidade orar em voz alta, se você quiser fazer isso, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, Deus respeita a nossa personalidade. A gente não pode querer que todo mundo faça igual. Ou que todo mundo ore igual. A não ser numa hora que o Espírito Santo derrama sobre nós, e aí sim, nós oramos em voz alta, mas é a personalidade de cada um. Então, a gente não pode dizer, a oração só é válida se for feita assim, ou só é válida se for feita assim.
A oração válida é aquela que sai do nosso coração diante de Deus. Não em voz alta ou com palavras bonitas, não, mas aquela de um coração quebrantado. Lá em Salmos fala que um coração quebrantado, Deus não resiste. Então é essa oração que sobe diante de Deus. É esse clamor, irmã, que às vezes é com lágrimas que sobe diante de Deus. E não, às vezes, aquele clamor lá que ora para toda a igreja, está vendo que ele está orando. Não estou dizendo que é errado orar em voz alta. Nos cultos de oração é bom que mais pessoas orem em voz alta, porque às vezes a oração do irmão vai nos contagiando. Mas não é padrão, entende? Só é válida esse tipo de oração. Não. É a mesma coisa a Rafa, tão quietinha, eu querer que a Rafa chegue num culto de oração aqui e ore em voz alta. E eu diga que a oração que ela faz ali, muitas vezes silenciosa, Deus não está ouvindo. É errado isso, né? Então, Deus respeita a nossa personalidade. Deus não passa por cima. Então, às vezes, aquela pessoa bem timidazinha, quando vem o Espírito Santo, ela se transforma, mas daí é algo do Espírito Santo na pessoa. E aí a gente sabe que é o Espírito Santo, por quê? Porque o normal da pessoa não é aquele, não é? Quando a gente vê uma pessoa que ora baixinho, quietinha, de repente ela numa oração, ela fala mais alto, ela se quebranta, ela ora em línguas, a gente vê, não, ela está realmente cheia do Espírito Santo, por quê? Porque a personalidade dela não é essa. Ela é quietinha, ela é mais reservada. Então, irmã, a oração é entre nós e Deus. Deus respeita a nossa personalidade. Mesmo que seja uma oração silenciosa, quando há quebrantamento, Deus ouve sim. Né? O nosso clamor é ouvido por Deus sim. Eu estava falando com a Ivanessa, eu particularmente, quando eu oro, depende do lugar que eu estou, eu oro em pensamentos comigo mesmo, mesmo sem expressar muito alto para ninguém ouvir. É da mesma forma? Da mesma forma. Que, como você falou, às vezes a gente está em certos lugares, não tem como nós orarmos em voz alta, né? Mas a gente ora no pensamento. Deus conhece o nosso pensamento. Então, Deus vai estar ouvindo a nossa oração, que é feita assim. Não tem problema nenhum. Às vezes você está num ambiente que você sabe que precisa orar, mas não tem como, né, no seu trabalho você orar. Mas você orando em pensamento, Deus está ouvindo sim. É a mesma forma. Não que a gente só deva orar em pensamento, mas em determinados lugares nós precisamos orar em pensamento. Então vamos, o primeiro ponto essencial para que a nossa oração chegue diante de Deus. Como que Jesus começa a oração? Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja. O que Jesus falou aqui? Jesus começa ensinando o modelo de oração, ele começa ensinando que a oração precisa começar com uma adoração a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, quer dizer, santo é o teu nome. Então, a oração, ela precisa ter um momento que nós glorificamos a Deus na nossa oração. E, de preferência, seja a primeira parte da nossa oração. Se nós formos lá no livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías é chamado, né, por Deus, ele diz assim, no versículo 2, ele fala: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A visão de Isaías do trono de Deus, do céu,
ele diz que havia ali os serafins glorificando ao Senhor o tempo inteiro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E se nós vamos ver algumas outras passagens, nós vamos ver sempre falando que nos céus há sempre momentos de glorificação a Deus. Há anjos que ficam o tempo inteiro glorificando a Deus. Os serafins são anjos que estão ali o tempo inteiro no trono de Deus, glorificando a Deus. Então, Jesus coloca aqui no modelo de oração este princípio. Se no céu há constante oração a Deus, na terra também deve haver adoração a Deus. Por que que os anjos que não têm pecado estão ali, clamando e glorificando a Deus, e nós, pecadores que precisamos tanto da graça de Deus, não o adoramos, não glorificamos o seu santo nome? Então Jesus aqui, ele deixa este princípio. O princípio é, comece a oração glorificando, exaltando o nome de Deus. Diga a Ele, santificado seja o teu nome, quer dizer, santo tu és, Senhor, grande tu és, digno de adoração tu és. A nossa oração, ela precisa ter estes momentos de glorificar a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não fazemos isso. A nossa oração começa e termina sem nós nenhuma vez dizer, Senhor, tu és santo. Senhor, o teu nome está acima de todo nome. Senhor, tu és digno de adoração. Às vezes a gente ora e não fala nada que santifique o nome de Deus. Então, este ponto aqui, que Jesus coloca sobre a oração, ele é um ponto essencial na nossa oração. A nossa oração precisa ter esses momentos de glorificação a Deus, de louvor ao santo nome de Deus. Precisa ter, irmãos. É necessário que a oração tenha isso. Mas nós estamos, cristãos do século 21, nós desaprendemos a oração. Os anos foram passando e a igreja, infelizmente, ela louva muito e ora pouco. Perdeu-se o equilíbrio. O louvor é muito bom, mas a oração é muito bom também. E a igreja, ela perdeu esse equilíbrio. Tanto que muitas igrejas não têm mais nem culto de oração. Por quê? Porque o louvor tomou uma proporção muito grande e a oração, ela caiu. E a oração, ela é tão importante quanto o louvor, quanto a palavra. Tanto que os discípulos viam Jesus orar e sentiram a necessidade de chegar até Jesus e dizer, olha, a gente está vendo você orar, a gente não sabe orar, nos ajude a orar. E aí Jesus ensina, então, olha, a oração precisa de momentos de glorificação ao nome de Deus. Nós precisamos, no céu há este louvor a Deus, a terra também precisa ter este louvor a Deus. A nossa oração precisa deste louvor a Deus, desse engrandecimento do nome de Deus. E como hoje nós estamos orando pouco, e se surgiu este falso evangelho de que parece que Deus é mais um empregado nosso do que Senhor, e que você tem que ordenar para Deus fazer e tudo mais, nós perdemos isso, de que Deus, ele é santo, ele está no seu trono e ele é santo. E nós vamos chegar diante desse Deus santo. E nós precisamos chegar diante dele de maneira correta. Quem aqui chega diante de uma autoridade de qualquer jeito? Quem aqui chegaria diante do presidente da República, digamos assim, de qualquer jeito? Há um protocolo, não é? Para você chegar diante de uma autoridade, há um protocolo. Nós temos o Douglas aqui, que é advogado.
Ele é advogado e acima dele está o juiz, não é, Douglas? Há um protocolo para ele chegar diante do juiz. Ele não pode chegar lá nem vestido de qualquer jeito. Ele precisa chegar lá bonitinho, né, Douglas? Terninho, gravatinha, Vossa Excelência. Ele precisa ter todo um protocolo para chegar diante de um juiz, que é homem como ele. Mas ele precisa seguir esses protocolos. Por que que nós achamos que diante de um Deus santo, nós podemos chegar de qualquer jeito? Inclusive com esse falso evangelho quase que chutando a porta, né? E entrando na presença de Deus assim. Não, irmãos. Jesus, que é o Filho de Deus, que sabe como chegar diante do Pai, ele diz assim, a oração deve começar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então comece a tua oração, engrandecendo, glorificando, adorando este Deus Todo-Poderoso. É interessante a gente olhar que a Bíblia ensina princípios e valores. Jesus está ensinando para os seus discípulos alguns princípios e valores. E se nós observar esses princípios e levar para a nossa vida, nós vamos nos dar bem em qualquer aspecto da vida terrena. Porque quando nós temos essa consciência que nós precisamos nos dirigir a Deus com reverência, nós vamos entender que para Deus é importante a reverência, é importante a educação, é importante nós ter uma postura. E o que acontece? Nós estamos perdendo isso no nosso cotidiano. Nós estamos perdendo princípios e valores. A começar nos nossos lares. Os nossos lares, nós não ensinamos os nossos filhos a se portar ou se dirigir às pessoas de maneira adequada. Vocês podem ver, criança hoje, nos lares, os pais estão conversando, às vezes, alguma coisa séria, o filho entra, pai, mãe, eu não sei o que lá, corta a conversa e os pais deixam. Porque colocam o filho como o reizinho da casa. Filho tem que aprender o comportamento, porque senão vai chegar lá na frente, não vai se portar nem diante de Deus. Então, esses ensinamentos não é só para nós nos reportar a Deus, é para nós aprender a viver aqui na terra de maneira adequada. Então, quando nós aprendemos a nos dirigir a Deus, por certo, nós vamos aprender a nos comportar aqui na terra. E isso tem que ser levado no nosso cotidiano, tem que ser levado para os nossos filhos, tem que ser levado no nosso convívio. Nós precisamos aprender a nos portar como cidadãos dos céus, como filhos de Deus, como pertencente ao reino de Deus. E nós não estamos sabendo fazer isso nem nas nossas casas com os nossos filhos. Segundo ponto essencial na nossa oração, ele continua, Jesus dizendo assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Segundo ponto essencial na nossa oração é de uma postura de submissão a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não só lá no céu, mas aqui na terra também. Isso é uma postura de submissão diante de Deus. Senhor, eu tenho minhas vontades, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus sonhos, mas venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Independente da minha vontade, independente dos meus desejos, o teu é soberano, é maior do que o meu. Então, a oração precisa ter essa postura. Não mais o mundo me influencia, não mais as minhas vontades me influenciam, mas o reino de Deus é soberano na minha vida. E eu aceito que o reino dele venha na minha vida, quer dizer, nas minhas vontades. Aqui está falando de oração, de intimidade com Deus, é eu com Deus. Venha o teu reino, é eu dizer, Senhor,
O teu desejo, a tua vontade é soberana na minha vida. E eu aceito ela, seja qual for. Por quê? Porque eu quero o teu reino. O teu reino é mais importante para mim. Então, uma postura de submissão diante de Deus. Irmãos, nós vemos isso na vida de Jesus. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele sempre teve uma postura de submissão diante de Deus. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando ele está ali na tentação, que o diabo vem e fala na palavra, mas está escrito também. Ele está sempre se referindo ao Pai, dizendo: Pai, a vontade do Pai é maior. A vontade do Pai e eu estou submisso a essa vontade, eu estou debaixo dessa vontade. Então, venha o teu reino, é nós dizermos: Senhor, apesar de todos os meus desejos e apesar de tudo que o mundo oferece, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade e eu me dobro diante da tua vontade. É isso que Jesus ensina quando ele diz: venha o teu reino. É a submissão diante da vontade de Deus, seja ela qual for. Porque, irmãos, na nossa oração nós vamos pedir para Deus muitas coisas. E muitas vezes Deus vai dizer para nós não. Muitas vezes. Quem aqui já ouviu não de Deus? Acho que todos nós já ouvimos um não de Deus. É agradável? Não. Porque quando a gente vai buscar alguma coisa em Deus, nós já temos na nossa mente o que nós queremos. A nossa vontade. Nós já sabemos. Às vezes a gente vai buscar em Deus só para desencargo de consciência. E é geralmente nessas horas que Deus nos dá uma cacetada, né? E fala não para nós. E como é ruim ouvir não. Porque eu queria tanto aquilo. Mas, quando eu estou em oração a Deus, eu preciso ter essa postura de submissão. A tua vontade, Senhor. Independente da minha. Tá bom. É a tua que reina, não é a minha que reina. É a tua vontade. E eu aceito também se for um não. Então, irmãos, é isso que Jesus está ensinando quando ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Entende, irmãos? Nós temos que ter uma postura de submissão diante de Deus. Apesar de que nós temos um Deus que tem prazer em realizar os desejos do nosso coração, nós temos um Deus que é soberano na nossa vida. E Ele decide se é sim ou se é não. E eu aceito tanto sim como não de Deus. Esta é uma postura de submissão, faz parte da oração. Estar na presença de Deus com o coração voltado, dizendo: eu estou aqui aceitando a tua vontade, independente da minha. Então é isso que Jesus coloca, também é essencial na oração. Jesus colocou aqui na oração modelo, porque é essencial, irmãos. Se nós não aceitarmos a vontade soberana de Deus na nossa vida, nós vamos estar sempre insatisfeitos com Deus. Sempre meio que, vou usar essa expressão, meio em briga com Deus. Porque eu quero a minha vontade prevaleça e Deus está dizendo que não vai me dar aquilo que eu quero. Então nós vamos viver, às vezes, uma vida cristã insatisfeitos com Deus. Porque achando que Deus não realiza os nossos desejos. Quando, na verdade, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas quando nós não entendemos que a soberania de Deus é maior sobre a nossa vida e melhor, Deus pode nos dar muitas coisas, nós vamos ser ingratos a Ele, porque nós estamos sempre aqui. Ah, mas não fez aquilo que eu pedi. Eu diria que não é em briga com Deus, porque
com Deus a gente não briga. Eu diria em rebeldia contra Deus. E a rebeldia, ela traz consequências. Quando a gente não entende que faça-se a tua vontade, que foi o que Jesus ensinou, nós vamos querer impor a nossa vontade até mesmo com Deus. Olha o tamanho da rebeldia e da petulância. Que chega alguém que não entende que Deus vai fazer a vontade dele. Quer dizer, é a soberania de Deus. Nós precisamos entender que na soberania de Deus, ninguém toca, ninguém mexe. Ele faz o que quer, com quem quiser, quando quiser. E não deve satisfação para ninguém. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então nós precisamos entender o que é faça-se a tua vontade. Nós, diante de Deus, nós temos que chegar e colocar, Senhor, a minha vontade é essa, mas faça-se a tua. Jesus, ele chegou e colocou para Deus, no momento da aflição, ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele colocou a vontade dele, ou a dor dele, mas submetendo a vontade dele à vontade de Deus. Então até isso a gente pode fazer, jamais desejar ou querer que Deus faça a nossa vontade, independente da vontade dele. Então, eu queria perguntar assim, quando um filho vem e pede alguma coisa para a gente, a mãe ou o pai, daí o pai nega, porque o pai sabe se vai dar, se pode dar, e se é o tempo, se não é o tempo, e também se não pode. E aí a criança fica triste. Aí vem chora, vai para o cantinho e chora. E depois passa, né? No caso da gente, a gente pode, na hora assim, você pedir uma coisa para Deus, né, que a gente acha, né, no óbvio da gente, que é importante, que faria a gente mais feliz. E aí Deus disse, não. Né, você vê que talvez não é o momento, talvez lá na frente. Mas quando se começa a sentir que vai ser não, aí você fica triste, chora. Isso não é errado. Não. Ficar triste todos nós ficamos, né? Porque assim, seja feita a sua vontade. O errado é não aceitar a vontade de Deus, entendeu? É se rebelar contra. Não, se não for assim também, não... Porque o filho, como você citou, um filho, né? O filho, quando a gente diz não para um filho, porque às vezes precisa dizer não, o filho até chora, grita, mas ele continua nos amando e continua dependendo de nós. Aquela tristeza momentânea dele, ela passa rapidamente e ele volta de igual modo com nós, né? Certo. Ele não fica com ira dos pais. Aquela ira, aquela tristeza é momentânea. Ele acaba que esquece, né? E esquece. Então, o problema, não ficar triste, nós vamos ficar com o não de Deus. Lógico que a gente vai ficar. Nós somos humanos e esse sentimento é natural nosso. O que não pode é você transformar esse sentimento que deve ser momentâneo em uma rebelião contra Deus. Entendeu? Normal, esse sentimento é natural do humano. Agora, a minha relação com Deus não pode mudar por causa que eu ouvi um não de Deus. Certo. Então, como o pastor citou Jesus no Getsemane, né? Jesus não queria passar por aquilo. Ele falou, Pai, se for possível. Mas ele estava em submissão a Deus. Seja feita a tua vontade. Então, por isso que, olha, Jesus ensinou essa oração antes de passar pelo Getsemane. E ele fala isso, venha o teu reino. Quer dizer, a vontade de Deus, ela precisa ser soberana, ainda que a gente passe por lutas e sofrimento. Porque a cruz não foi fácil. A cruz nos mostra que quando Deus tem um propósito, ainda que seja doído passar por ele, o propósito de Deus ainda assim é melhor na nossa vida. A ressurreição está lá, depois da cruz. Entende, irmãos? Mas teve que passar pela cruz. Certo, outro ponto que é essencial na oração
Diz assim, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus está ensinando aqui? Que há, então, um momento na oração, que é um momento de nós colocar nossa listinha de pedidos diante de Deus. O pão que Jesus está falando aqui não é se referindo que, então eu só posso pedir para Deus o essencial na minha vida. Não, Jesus está ensinando um princípio. Na tua oração vai ter um momento de você fazer suas petições a Deus. De você colocar diante de Deus suas necessidades. O pão é representado aqui como pão, porque o pão é a maior necessidade nossa, né? Humanamente falando, uma pessoa não sobrevive sem comer. Então, há um momento da oração de a gente colocar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas lutas, nossas frustrações. Porque o que Jesus colocou ali no Getsemane? A frustração dele de ter que passar por aquele sofrimento. Então, há momento na oração que é esse momento da gente colocar tudo na presença de Deus. Todas as coisas, aquilo que está no nosso coração. Porque diante de Deus não há problema, irmãos, da gente falar o que está no nosso coração. Ele nos ouve como um pai. Claro que no meio disso tudo, se tiver correção, Ele vai dar. Porque é isso que a gente faz, né? Quando os nossos filhos trazem alguma coisa para nós, ou vêm contar de algum problema, algum dilema da vida deles, nós vamos ouvir. E nós vamos dizer, filho, aqui você está certo. Ah, não, filho, aqui você errou. Aqui você errou, ó. Não é assim que se faz. Tenta do outro jeito. Então, ainda que Deus nos corrija, Ele nos entende. E há momento na oração, esse momento de se derramar na presença de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, faça seus pedidos, faça sua oração, faça seu clamor diante de Deus. No momento da oração, há este momento de nós nos derramar. Então, tudo que a gente precisa na presença de Deus. O problema, irmãos, não é colocar o que a gente precisa nas mãos de Deus. O problema é que a nossa oração, ultimamente, só tem isso. Entendeu? Isso faz parte da oração. Sim, faz parte da oração. Mas a oração não se baseia só nisso. E é esse o problema da nossa oração hoje. Que a nossa oração hoje está direcionada apenas à lista de desejos. Não tem adoração a Deus, não tem submissão à vontade de Deus, mas tem a lista de desejos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que tem momento da oração nós colocarmos a nossa lista diante de Deus. Mas a oração não pode ser baseada só nisso. A oração precisa ter mais conteúdo. A oração precisa ser mais consistente. Ela precisa ser mais ampla do que só a minha lista de desejos. É isso que eu estou colocando. Então, Jesus deixa claro. Tem momentos, sim, na oração, de nós pedirmos ao Pai aquilo que nós gostaríamos. Jesus, ali no Getsemane, nós só sabemos uma parte do que ele orou. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele ficou muito tempo ali no Getsemane orando antes dele chegar nessa parte. Nós sabemos o quanto ele clamou ao Pai, ou o que ele clamou ao Pai antes dessa oração, se for possível. Então, há momentos sim na oração para nós pedirmos a Deus. Mas a nossa oração não pode ser baseada só nesses pedidos. Alguma colocação? Nós vamos para o outro ponto. E aí ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Um outro ponto essencial com relação à oração é o reconhecimento do pecado e do perdão dado por nós e através de nós. Nós devemos ter sempre, irmãos, e a oração precisa ter esse momento de reconhecimento de que eu sou pecador
e de que eu fui muito amado porque eu fui perdoado, e assim como eu fui muito amado e perdoado, eu passo esse perdão adiante, eu também perdoo os que me machucaram, porque eu machuquei muito a Deus e Ele me perdoou. Eu não posso não negar perdão a ninguém, porque eu fui muito perdoado. Isto é um sentimento de gratidão a Deus. Reconhecimento do pecado é reconhecer, é ser grato pelo sacrifício de Deus ali na cruz. Vocês estão vendo que a nossa oração não tem isso. Nós não somos gratos na nossa oração porque Deus fez por nós, nós só pedimos. A oração precisa ter este momento de dizer: eu sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por mim, pelo teu perdão, por uma dívida impagável que eu tinha contigo. E o teu perdão me alcançou. Então, a oração precisa disso, irmãos. É essencial na oração ter este momento de gratidão a Deus. Um coração que não é grato, ele não é grato a Deus e não é grato às pessoas. E Jesus está ensinando a importância de nós, primeiro, sabermos que fomos amados porque fomos perdoados. Segundo, da mesma forma que Deus agiu com nós, eu preciso agir com as pessoas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Este é o princípio da palavra de Deus. Então, se eu sou grato a Deus pelo seu amor, eu entendo que as pessoas também precisam ver em mim este amor de Deus. É por isso que não é difícil o perdão. É por isso que o cristão não deve ser difícil perdoar. Porque quando o cristão que não perdoa, é porque ele ainda não entendeu o perdão que recebeu de Deus. O cristão que não sabe perdoar, é um cristão que ainda não aprendeu o tamanho do perdão que Deus deu. Porque quem entende o tamanho do perdão que Deus deu, não vai deixar de liberar perdão a ninguém. Ame o teu próximo como a ti mesmo. A cruz não foi fácil, Jesus falou lá: se for possível, passa de mim esse cálice. Não quer dizer que seja fácil perdoar. Eu estou dizendo que é possível perdoar. Para nós cristãos que entendemos a grandiosidade do que Jesus fez na cruz, é possível perdoar. Quando nós entendemos e somos gratos pelo perdão recebido, nós vamos também liberar perdão para as pessoas. Então a oração precisa desses momentos de gratidão a Deus, de reconhecimento de tudo que Deus fez por nós. A oração envolve mais coisas do que uma lista de desejos, irmãos. Nós precisamos ter esse coração grato e quebrantado na presença de Deus, na hora da nossa oração. E aí, ele continua dizendo: e não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, ou não nos deixes cair em tentação. Aqui, a nossa oração deve conter um momento de pedir o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. É chegar diante de Deus e pedir a proteção de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E é tão importante isso, irmãos, e às vezes a gente não faz isso, de chegar e diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei como vai ser meu dia hoje, eu não sei as lutas ou o que vai acontecer nesse dia, mas livra-me do mal, Senhor. Me cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida, Senhor, porque nós somos limitados, irmãos. Nós saímos para trabalhar, para fazer as coisas, para ter uma vida melhor para os nossos. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos é orar e dizer: Senhor, guarda, livra do mal, livra da tentação. Por que que Jesus ensina a pedir para livrar da tentação, irmãos? Não é do pecado, é da tentação. Porque o pecado não reina mais em alguém que é cristão.
Jesus não está pedindo para nós, ensinando nós a orar, Senhor, me livra do pecado. Não, não. Ele diz, me livra da tentação. Porque o cristão de verdade não peca mais. Mas a tentação é que o induz ao pecado. Então, Jesus está ensinando aqui, olha, peça para Deus não deixar que nem a tentação venha sobre a sua vida, ainda que ela não seja pecado. Que a tentação não é pecado, mas ela pode gerar em nós o pecado. Então, Jesus está ensinando aqui na oração, um modelo para nós, pedir para que Deus nos guarde até da tentação. E nós não temos isso na nossa oração. Tem faltado esses princípios na nossa oração. Nós achamos, Senhor, nos abençoa, amém. E não, irmãos, a oração é mais profunda, é mais clamor, é mais diante de Deus mesmo. Senhor, me livra até da tentação. Eu não quero pecar, Senhor. Eu não quero pecar, então não deixe nem eu ser tentado. Porque vai que, né, a tentação seja muito forte sobre a minha vida. Nós estamos que entender essa mentalidade, porque a gente pensa assim, não, mas tentação não é pecado. Mas o que a Bíblia diz que a carne é? É fraca, irmãos. E às vezes a tentação vem justamente na hora que eu estou fraca. Então Jesus ensina assim, olha, peça para Deus para que nem a tentação chegue em sua vida. E que Ele te livre do mal em todos os sentidos, do mal espiritual, do mal físico, do mal em todas as áreas da sua vida. Então, pedir a proteção sobre nós. Nós não temos pedido. E talvez é por isso que muitas vezes a gente tem sofrido tanto. Porque nós não pedimos, Senhor, livra-nos do mal. Nossa oração não é, Senhor, tira tudo que não é seu do meu caminho. Nós esquecemos de pedir. Então, muitas vezes, Deus está nos deixando sofrer um pouquinho para que a gente... sim, a oração que Jesus ensinou diz que nós precisamos clamar para Deus sobre a proteção dEle sobre a nossa vida. Deus precisa ser invocado sobre a nossa vida. Entende, irmãos? Invocar mesmo o Senhor sobre a nossa vida. É isso que Jesus está ensinando aqui na oração. Então, irmãos, a oração que toca o coração de Deus é aquela feita com sabedoria, quebrantamento, compaixão, gratidão, busca por Deus, né, submissão a Deus. E talvez nós precisamos reaprender a orar. Nossa oração está rasa demais, fria demais, interesseira demais. Acho que nós, cristãos do século 21, nós precisamos reaprender o caminho da oração. Nossa oração está muito rasinha. Irmãos, não estou falando de outras igrejas, estou falando da nossa igreja. Nosso culto de oração aqui é 1 hora. Mas nós oramos 20 minutos mais ou menos. Com a oração no final, junto aqui, dá uns 25 minutos. Irmãos, 1 hora de oração. Quando eu era pequena, culto de oração era 1h30, mais ou menos, de oração. Só oração. Não tinha palavra, não tinha louvor, era oração, era joelhinho dobrado, jovem, adulto, criança, joelho dobrado e oração. E aí vocês pensam, mas por que acontecia tanta coisa no passado e não acontece hoje? Porque não há oração, irmãos. Não acontece hoje porque não há oração. Não há o derramar do Espírito Santo, não há milagres acontecendo, não há curas, não há tanta coisa acontecendo. Por quê? Porque não há oração. 20 minutos de oração é muito pouco.
Mas se nós reaprendermos a orar com Jesus, com essa oração aqui, coloque em prática o que Jesus ensinou aqui, coloque em prática. Comece sua oração glorificando a Deus. Passe para a sua oração um momento de submissão a Deus. Depois você vai para a sua lista de desejos. Depois você vai para a gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida. Depois você vai pedir a proteção de Deus sobre a sua vida. Você vai ver que 1 hora vai ser pouco de oração. Você vai ver que a sua oração vai aumentar muito mais. Que 1 hora de oração vai ser pouco. Senhor, eu ainda preciso orar mais porque eu tenho mais. Minha oração não acabou. Vocês estão vendo como a oração de hoje em dia é uma oração rasinha e fria demais, interesseira demais. É duro falar isso, mas a nossa oração está muito interesseira. Nós só pedimos, nós não queremos ouvir Deus, nós não queremos o derramar do Espírito Santo, nós só queremos que Deus ouça nossas petições e nos abençoe, amém. A oração envolve muito mais, porque, irmãos, porque quando Deus nos ouvir glorificando o seu santo nome, lá do céu, os céus vão se abrir sobre nós. Quando Deus vê que nós estamos aceitando a vontade dEle na nossa vida, o céu vai se abrir para nós. Quando Deus nos vê realmente querendo a sua proteção e o seu cuidado sobre nós, os céus vai se abrir por nós. Então nós precisamos reaprender a oração, reaprender a orar. E foi isso que Jesus ensinou aos discípulos. A oração do Pai Nosso, ela envolve esses princípios que nós devemos colocar em prática para ter uma oração que mova os céus por nós.